Entonces vamos a empezar para no tardar más. Buenos días a todos, buenas tardes. Es con mucho gusto que estamos aquí más una vez para continuar con los webinarios, las presentaciones acerca de los productos y servicios de la Biblioteca Virtual en Salud. Con el objetivo del fortalecimiento de las redes de información en salud. Agradezco a todos que pudieron hacer la conexión. La presentación quedará también disponible en el sitio de la red BVS después de que se finaliza. Hoy nosotros tenemos un asunto muy interesante que es acerca de las perspectivas del uso de la inteligencia artificial en los productos de información en salud. Vamos a Juliana Junior van a hablar un poquito acerca de los productos, de los desarrollos, de las perspectivas del futuro en este tema que es la inteligencia artificial, cosa que no podemos más ignorar porque está ahí. Agradezco mucho Juliana también y Junior. Creo que podemos empezar. Ellos mismos van a presentarse y hacer su presentación. Entonces, creo, Juliana, que podemos empezar. No sé si você y Junior que combinaron. Muchísimas gracias a todos y empezamos entonces. Gracias, Rose. Yo voy a compartir con ustedes. Bien, soy Juliana Sousa, soy bibliotecóloga en BIREM y ahora trabajando más con el desarrollo de los productos y servicios de información de BIREM. Y junto con nuestro colega Junior, nosotros vamos a abordar un poquito el tema de la inteligencia artificial en los productos y servicios de información que está trabajando BIREM. Yo voy a compartir. Y después yo dejo para que Junior pueda así presentarse cuando fuera a hablar, ¿sí? Ustedes están mirando, confirme por favor, porque ahora yo voy a dejar de verlos. Sí, pero no en formato de presentación, Juliana. Y si las personas necesitarem también, el chat está abierto, poner las cuestiones. Al final nosotros también podemos transcribir o hablar acerca de las cuestiones. Y si tuviéramos un poquito de tiempo, al final también podemos abrir los micrófonos y las personas propias pueden manifestarse. Ok. ¿Ahora están mirando en formato presentación? Sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué que ahora BIREM está trabajando en este tema y por qué vamos a hablar también de inteligencia artificial? Como comentó Rose, es algo que está ahí presente, no hay más como ignorar. Y para los productos de información, principalmente los productos de salud, es muy importante estarmos alineados en esta nueva estrategia con las tecnologías que están ahí, que van a facilitar nuestro trabajo y también van a traer las innovaciones que son necesarias. Bien, esto está alineado a la estrategia de BIREM que de 2023 hasta 2025, que tiene como el propósito ser el Centro Panamericano de Información para la Acción en Salud. Entonces, todos los desarrollos que estamos haciendo está muy alineado a esta estrategia de BIREM, que tiene también como objetivo contribuir a la realización de la visión de la OMS y facilitar el desarrollo de la transición de BIREM hacia productos y servicios de la información 4.0. Nuestra estrategia también se basa en las prioridades programáticas de la OPS y está basada en 4 áreas de trabajo en las que se intensifican nuestros esfuerzos ahora, que son el fortalecimiento de la capacidad de las personas leigas o el público general y las comunidades para la toma de decisiones relacionadas con la salud, el fortalecimiento de la capacidad de los profesionales de salud para la toma de decisiones, apoyar el desarrollo de políticas sanitarias y también la investigación sanitaria. Bien,
Y lo que es el desarrollo de los productos de información, de estos nuevos productos de información. Nosotros hoy vamos a hablar de la actualización del programa de la segunda opinión formativa, ya conocida por muchos de ustedes, que es la SOF. Las ayudas decisionales, que es un nuevo producto que estamos trabajando ahora. El tema de la indexación automática con el ANIF y el DEX Finder. La incorporación de los LLMs en la BBS, con el super resúmenes, el síntesis narrativas y el chat GPT especializado para LILACs. Estos temas que van a hablar un poquito para nosotros es junio, un poco más adelante. Y todos estos productos están alineados con esta visión de la industria 4.0. ¿Y lo que es esta industria 4.0? ¿De lo que estamos hablando? La industria 4.0 representa la más reciente revolución industrial, marcando una transformación radical en los procesos de producción y gestión. Es un concepto en medio de la convergencia de los avances tecnológicos significativos, redefiniendo fundamentalmente la manera en que las empresas operan y interactúan con el mundo que las rodea. Entonces, estamos completamente alineados y, como comentamos, no hay como ignorar esto. ¿Y cuál es la definición? Yo traje acá una definición más específica de la industria 4.0, que es el modelo de la producción inteligente que utiliza tecnologías digitales avanzadas para crear entornos de la manufactura más eficiente, flexibles e interconectados. Se basa en un enfoque holístico, integrando sistemas cyberfísicos, Internet de las Cosas, el Big Data, la inteligencia artificial y la automatización. Entonces, todo lo que estamos trabajando ahora está muy alineado y mirando este concepto de la industria 4.0. Este slide yo no tuve como actualizar porque es una imagen y no logré encontrarla en español. Pero para que ustedes puedan entender un poquito más cuáles son los atributos de los productos de información de la industria 4.0. Entonces, estamos hablando mucho de personalización. Con estas tecnologías es posible trabajar mucho más con la personalización de productos y servicios, trabajar también con datos en tiempo real, la movilidad, que es trabajar mucho con el mobile first, o sea, empezar los desarrollos por mobile porque las personas están siempre conectadas con sus teléfonos, pero también trabajar con la interconectividad, con multiplataformas que se puede hacer, automación de los procesos. Entonces, ¿cómo que podemos utilizar la inteligencia artificial, las tecnologías para automatizar nuestros procesos y facilitar el día a día de nuestro trabajo? La colaboración facilitada. Este tema es común a todos ustedes porque la red BBS ya es una red colaborativa, pero ¿cómo que podemos facilitar esta colaboración con el uso de las tecnologías, de la inteligencia artificial? ¿Cómo que podemos también aumentar nuestra seguridad, la seguridad de los datos que tenemos en nuestras bases de datos, en nuestros portales y todo más? Y por sí solo la propia inteligencia artificial, que es el tema del momento. Entonces, todos estos atributos de los productos de información de la industria 4.0 están envasando nuestra visión, nuestros desarrollos, nuestras discusiones internas para trabajar con productos y servicios que estén alineados a este tema. Bien, entonces, ¿cómo que nosotros estamos haciendo estudios, trabajando con aplicaciones de todo esto que yo acabé de comentar con ustedes en nuestros productos de Vireni? Yo voy a hablar un poquito aquí de la segunda opinión formativa, que es un proyecto que estamos ya un poquito avanzados, yo puedo decir.
porque já estamos pensando como vamos utilizar a inteligência artificial para transformar a segunda opinião formativa, fazer o cambio del formato que temos hoje, de la segunda opinião formativa, hasta o formato de uma segunda opinião formativa 4.0, utilizando todos os atributos que eu acabei de comentar com vocês. Bueno, no sé si todos ya conocen esta herramienta, esta fuente de información de la BVS, que ya hace parte de la BVS hace un tiempo. Es una fuente de preguntas y respuestas basadas en buena evidencia, relacionadas con los problemas prioritarios de la atención primaria de salud. Se origina como que constrói a SOF? É originada de las teleconsultorias que abordam temas relevantes para o sistema de saúde, que é o Sistema Único de Saúde de Brasil, que é o SUS, com possibilidade de responder a dúvidas e necessidades de outros trabalhadores de saúde, com o objetivo de ampliar a capacidade resolutiva em casos ou situações que são similares a las dúvidas. São elaboradas hoje por los núcleos de telesalud, que é um programa do Ministério da Saúde de Brasil, que apoia a construção de las segundas opiniões formativas, seguindo uma estrutura definida que organiza o conteúdo. Passam por um processo de revisão por parte de profissionais com experiência na atenção primária em la saúde e são indicadas e publicadas em la BVS APS, que é desenvolvida com o apoio de BIREME, a BVS de Atenção Primária em Saúde. Quais são os impactos que tem este produto? Está muito relacionada à educação continuada e sistema de apoio à toma de decisão, uma vez que contesta as dúvidas de los profissionais de saúde. Tem uma grande receptividade, particularmente em contextos com menor acesso à internet, e é uma solução para o fortalecimento da APS, da atenção primária em la saúde. Bueno, actualmente o formato, o modelo de la SOF é produzida de forma colaborativa por los núcleos, por los consultores e por BIREME. Temos hasta 72 horas para a disponibilidade para hacer a resposta de la pergunta quando chega para los núcleos de telesalud. Pero aún es un proceso manual, con actualización manual también. Es poco escalable porque no utiliza de la tecnología de punta, de lo que estamos hablando ahora. Entonces, el formato manual no posibilita hacer una gran escala de desarrollo de nuevas segundas opiniones formativas. É hoje um produto que está pouco adaptado a dispositivos móveis, por exemplo, pero é bem aceptada, especialmente em regiões mais alejadas de los grandes centros urbanos. É também uma solução que refleja as necessidades locais, o que amplia a equidade, o tema da equidade. E também é um potencial de la resolutividade e boa relação de custo-benefício. E tem aí já um impacto de la redução, mais ou menos, de 5 transferências ao mês, para que, com as respostas que temos, que por meio da SOF, nós logramos reduzir o acesso a nossos, como que eu posso dizer, o encaminho para uma consulta direta com um profissional. Ou seja, a SOF tem a capacidade de contestar a dúvida e apoiar neste processo de apoio e a consulta a los usuários e a los profissionais. Pero hoje, nós temos limitações em la búsqueda e também no formato de salida. Então, hoy en día, en nuestros portales y también en el portal de la SOF, donde ustedes pueden hacer la búsqueda, nosotros no logramos hacer una recuperación de la información con un lenguaje natural. Acá está un ejemplo. Entonces, si el usuario va a hacer una consulta o una búsqueda de una SOF, e põe aí quais as principais vacinas no pós-parto.
Assim como se pensa, o sistema não logra devolver o resultado que o usuário hizo la búsqueda. O sea, hoy en día nosotros tenemos que tener la estructura de la búsqueda, la estrategia de la búsqueda tiene que estar muy bien estructurada para que nuestros sistemas nos devuelvan la respuesta a lo que fue buscado. Y también el formato de salida hoy de la SOF es un texto corrido y que no posibilita ningún tipo de interacción. ¿Y cómo que estamos pensando hacer esta transformación digital de un producto que está en este formato para la transición y utilizando los atributos de la industria 4.0? Nosotros tenemos este desafío que es hacer la transición de la colección de aproximadamente 1.700 SOFs que están estáticas hacia una colección de SOFs que son vivas, con actualización continua. Un desafío también de tener cada SOF conectada con las fuentes de evidencia científica o de la vida real y otras SOFs que también pueden estar relacionadas, o sea, a partir del momento que tenemos una SOF, ¿cuál es la conexión que podemos hacer con las fuentes de evidencia, sea la evidencia científica o evidencia de la vida real? Y también hacer relaciones con otras SOFs que son similares. El desafío de tener una colección viva y relevante para los intereses y necesidades de nuestros usuarios, SOFs optimizadas para el uso en el celular con conexión intermitente en múltiples formatos y plataformas, sistema de desarrollo y operación automatizados. Entonces también yo comenté que el formato actual, todo el trabajo es muy manual, entonces nuestro desafío acá es tener un sistema que se desarrolle de una manera que tiene operación automatizada y que permita también la colaboración e interacción, que puede ser comentarios, votaciones, o sea, como que este producto sí hace la interacción con el usuario que está accediendo. Y también siempre reforzar y mejorar la seguridad de los datos. Y también tenemos como expectativa tener una cobertura más ampliada, una cobertura más completa. Una expectativa de salir de 1.800, 700 SOFs para quizá 8.000, 10.000 preguntas y respuestas, con dos enfoques, a partir de las preguntas que se presenten en la telesalud, con los núcleos de telesalud, pero también ahora haciendo un trabajo a partir de las líneas del cuidado, por ejemplo, haciendo las conversiones de recomendaciones que ya están disponibles por fuentes de información confiables, como por ejemplo la OPS, los ministerios de la salud. ¿Cómo que podemos convertir las recomendaciones que ya existen con este lenguaje como pregunta y respuesta a partir de estas recomendaciones que tienen fuentes confiables? Es decir, nosotros hoy tenemos 1.700 que son generadas, que fueron generadas a partir de la telesalud, de las teleconsultorías, con el apoyo de los núcleos de telesalud, pero también cómo podemos ampliar la construcción de nuevas SOFs a partir de recomendaciones, guías, protocolos, cómo podemos cambiar el lenguaje de una documentación tan extensa o tan larga para una pregunta y respuesta que puede apoyar la toma de decisiones. Bien, hasta el momento, ¿cómo que vamos a utilizar principalmente la inteligencia artificial en este producto? Para apoyar, va a ser la inteligencia artificial va a ser una herramienta de apoyo para generación de las respuestas, o sea, va a facilitar mucho el trabajo del profesional de salud
que tiene que, cuando recibe una pregunta, tiene que ir atrás de la respuesta, tiene que construir, elaborar la respuesta. Entonces, estamos pensando en utilizar la IA para apoyar en este proceso de construcción inicial de esta respuesta. Pero es muy importante hacer estudios para ver cómo que la inteligencia artificial se comporta delante de una situación para generar texto, principalmente en el tema, en el contexto de la salud. Nosotros hicimos un estudio y después Junio va a hacer la parte más técnica, va a comentar un poco más cómo fue este estudio utilizando el ChatGPT para que puedan nos apoyar en la generación de los textos, de las respuestas de las preguntas que son recibidas por medio de la SOF. Es una funcionalidad que está en estudio debido al alto nivel de las alucinaciones que hay el ChatGPT. Hay limitaciones importantes en la confiabilidad de la información para la generación de texto técnicos por LLM. Entonces, mismo que podamos utilizar la IA como una herramienta, aún la producción y revisión auténticamente humana sigue siendo nuestro estándar de oro. Y Junior después va a comentar un poquito cómo fue este proceso, cómo que hicimos este estudio y por qué llegamos en esta conclusión. Pero ya sabemos que la IA puede sí facilitar este proceso de construcción. Todavía hay que tener la participación de los profesionales de salud, principalmente para la revisión y aprobación de lo contenido que fue generado por la IA. Porque no sé cómo está el uso por ustedes de la red, del ChatGPT, por ejemplo. Hay muchas alucinaciones, principalmente cuando el chat no es entrenado. Entonces, tenemos que tener acá mucho cuidado al generar texto y tener esta información como la única verdad. Siempre va a ser necesario pasar por la revisión humana, por un profesional humano. Esto es bueno para nosotros porque seguimos con la importancia de este trabajo, pero ¿cómo que nosotros podamos aprovechar más de la IA para facilitar nuestros procesos, ¿no? Y Junior también va a comentar un poquito más acerca de este tema que es muy, muy, muy interesante y cómo que nosotros quedamos en el medio entre utilizar la IA, pero tener mucho cuidado para generar nuestros contenidos. Y también dentro de la segunda opinión formativa y que después va a ser ampliar para el uso de la red BVS, de otros productos y servicios que ya tenemos, es tener una búsqueda con lenguaje natural. O sea, facilitar el acceso de las SOFs para los usuarios con una búsqueda en lenguaje natural y también mejorar el formato de salida. Y estamos haciendo también una nota conceptual de desarrollo de utilizar la SOF por medio de la plataforma de mensajes instantánea. Un ejemplo podría ser el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ¿cómo que transformamos que la SOF que hoy está disponible solamente en el portal de la BVS, cómo que podamos tener la SOF por medio de nuestro celular, ¿no? Entonces, la idea acá es tener esta búsqueda conversacional. No sé si esto existe en español, no sé si ustedes entienden esta expresión, pero es como que por medio de una conversación nosotros podamos también acceder a la información y no solamente poner lo que necesitamos en una caja de búsqueda que va a nos traer el resultado. Como que podamos tener esta interacción
que es uno de los atributos de la industria 4.0 en este producto. Entonces, estamos ya con algunos estudios y avances para poner la SOF en el WhatsApp, por ejemplo, que es una aplicación de una plataforma de mensajería instantánea, para que nosotros podamos también tener este contenido en esta plataforma. Entonces, sería acá como el flujo que está aquí. El usuario puede hacer la pregunta en su lenguaje natural, va la SOF, el dispositivo, ¿no? Va a traer un menú de las SOFs más relevantes según la pregunta que hizo el usuario. El usuario puede hacer la elección de la SOF deseada y nosotros entregamos la SOF en formato en el WhatsApp con opciones para texto completo, que sea por medio del portal o el PDF, el documento PDF de la SOF, pero también estamos trabajando en entregar esta información por medio, por ejemplo, de audio, como el podcast, o por medio de un video que tiene animación, porque acá ya identificamos que los distintos usuarios necesitan de informaciones en formatos distintos. Yo puedo ser una usuaria que a mí me gusta acceder y leer, entonces a mí me gusta tener el PDF del documento, pero yo puedo estar en una situación que para el momento lo mejor es tener la información por medio de un podcast, que yo puedo hacer mi trabajo mientras yo estoy oyendo la información. Pero para mí, que estoy, no sé, estoy en un local que no se facilita mucho la información por medio del texto, a mí me gusta más mirar videos. Entonces, mi forma de aprender, de aprendizaje, es por medio de videos. Entonces, ¿cómo que también podemos utilizar la IA para facilitar la entrega de otros formatos de una misma información, de un mismo producto? Entonces, podemos entregar la SOF por medio del texto en el portal, por medio del PDF, por medio de podcast, por medio de videos. Entonces, estamos haciendo este trabajo y creo que va a ser muy, muy, muy interesante para todos de la red. Bien, hasta aquí yo hablé acerca de la SOF y cómo que nosotros estamos trabajando y utilizando la IA, la inteligencia artificial, para transformar la SOF en una SOF 4.0, según los atributos de la industria 4.0. ¿Cómo que podemos hacer el salto, ¿no? De una fuente de información que hoy tiene poca escalabilidad y cómo que podemos ampliar. Yo voy a hablar ahora de un otro producto que tenemos, que son las ayudas decisionales, que ya estamos también empezando a desarrollar. Bien, lo que son las ayudas decisionales. Esto es un tema nuevo para nosotros y yo creo que para ustedes también de la red, pero ya tenemos algunos países, principalmente de Europa, que ya tienen y ya desarrollan ayudas decisionales. En Brasil aún no tenemos todo el concepto de lo que es ayuda decisional, pero ya tenemos algunas iniciativas que ya ¿cómo que habla? Están alineadas a este concepto de ayudas decisionales. Y también algunos países como Chile ya tiene trabajos en esta línea de desarrollar ayudas decisionales, y también España ya tiene productos en esta línea de ayudas decisionales. Bueno, en Brasil esto va a ser como que inicial, porque no tenemos todavía el concepto de lo que es una ayuda decisional, pero como yo comenté, ya tenemos algunas iniciativas. ¿Y lo que es? Es una herramienta para la toma de decisiones
compartida em um contexto de cuidado centrado em la persona. Então, mira que este produto está bem alinhado à estratégia de BIREM, que é ter produtos de informações para o público general. Então, a SOF é um produto que está muito direcionado para os profissionais de saúde. E as ajudas decisionais é um produto que está direcionado para o público general, para o usuário, para o paciente, não? Seu objetivo principal é promover o debate entre o usuário e os profissionais da saúde e outras pessoas involucradas em las decisões. Ou seja, é ter uma decisão conjunta. Ajuda tanto o usuário como o profissional a aportar sistematização, fundamentos e métodos para a consulta e também áreas que a menudo apresentam faltas em la formação profissional. Ou seja, a direção principal das ajudas são para os usuários, pero também apoia o profissional de saúde caso o profissional tenha alguma lacuna em determinada informação ou em sua formação. Também pode ser autocompletada, utilizada antes, durante ou depois do encontro clínico com o profissional. Então, vai ser um material que vai apoiar o usuário a tomar uma decisão acerca de sua saúde, né? E também deve ter a finalidade de convencer, sino de brindar apoio para que o usuário analise os riscos e os benefícios relacionados com cada opção que tem para sua saúde, de acordo com a literatura científica, pero também com suas subjetividades e também preferências personais. Ou seja, é uma maneira de nós empoderar o usuário, o paciente, em la toma de decisão também de sua própria saúde. É uma ferramenta com potencial para promover o cuidado centrado em la persona, ou seja, o enfoque principal é a persona, e a toma de decisões compartida em saúde, e para ajudar os profissionais de saúde a invertir a lógica do cuidado. Acá em Brasil, não, eu não vou adelantar isto, está no próximo slide. E também com esse impacto, fortalecer a capacidade da toma de decisões e a autogestão da saúde dos usuários do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil. E também, através da consecução destes objetivos, se espera melhorar a comunicação em saúde e fortalecer a capacidade da toma de decisões dos usuários. Em Brasil, nós temos um modelo que é médico-centrado. É um modelo muito paternalista, a forma que nós cuidamos da saúde. Ou seja, o profissional de saúde que é o responsável por informar e dizer como que eu tenho que fazer meu tratamento, por exemplo, se eu tenho câncer. Então, eu não tenho muitas informações, eu solamente sigo o que o profissional de saúde está me direcionando. Então, a ideia é sair de um modelo paternalista, chegar a um modelo informado, para assim termos um modelo compartido. E aí, este modelo é centrado em la persona. Então, miren o quadro que temos acá. Nós temos a ação. Então, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. E aí, hoje em dia, o consentimento informado é por el profissional. Então, é o profissional que toma a decisão de lo que eu tenho que fazer para mi cuidado. Quando nós pensamos em uma decisão compartida, esta decisão passa a ser conjunta. O profissional brinda o apoio para que a pessoa decida o que é melhor para ela. Quando hablamos em termos do fluxo da informação, no consentimento informado, temos é unidirecional. E o que isso quer dizer? Uma pessoa está dando a direção de lo que eu tenho que fazer. Quando nós passamos para uma decisão compartida, temos um formato bidirecional.
que o profissional proporciona informação técnica e o usuário pode compartilhar suas crenças, seus valores, suas preocupações, e isto genera um intercâmbio de qualidade. E o que é, por exemplo, o que temos hoje como instrumentos de este modelo informado e o modelo compartido. No modelo informado, nós podemos ter solamente um folheto informativo, que vai brindar solamente informação ao usuário, ao paciente, acerca daquela informação, daquele problema, da doença, da enfermidade que o usuário tem. E a ajuda decisional, ela tem o papel de brindar toda a informação, todos os pós, contras, os riscos, os benefícios para que o usuário possa decidir qual é o tratamento, o segmento que vai ter acerca de seu problema. Acá eu trago um exemplo de uma ajuda decisional que já está um pouquinho mais estruturada. Então, o problema é quais os fatores que aumentam a probabilidade de ter um PVAC. Acá é como que nós vamos direcionando o usuário, a informação, brindando tudo o que é necessário para o usuário lograr chegar ao final e ter uma posição de lo que ele quer seguir. Então, acá são solamente algumas imagens, então vai ser muito ilustrativo, com exemplos, com direções. E no final, nós temos um checklist da escolha informada. Então, o paciente vai ser um checklist de lo que é melhor para sua decisão, não? E como que também acá estamos pensando em utilizar o IA? Como é generação de conteúdo, também estamos pensando ter não somente através de folhetos, pero vídeos e tecnologias digitais, então ter uma plataforma para disponer estas ajudas, assim como a software, que podamos melhorar a búsqueda por las ajudas que serão desenvolvidas e tudo mais. E também utilizar a IA como uma ferramenta de apoio para a generação de los textos de las ayudas decisionales, pero sempre tendo em conta que a produção e revisão autenticamente humana aún sigue sendo nosso estándar de ouro. Então, não é possível confiar solamente em la IA, se não tivermos junto um profissional ou um humano, a pessoa que vai validar o conteúdo e todo o que nós estamos desenvolvendo. Bem, eu cheguei no final, não sei se me estendi muito, Rose, pero agora eu posso passar a palavra para Júnior, que vai ser uma visão mais tecnológica acerca deste tema e também trazer para nós os vieses que tem o uso da inteligência artificial. Muitas graças a vocês. E no final, eu creio que vamos ter um tempo para perguntas também e interação com vocês. Muitas graças. Gracias, Juliana. Temos 183 personas conectadas. Hay preguntas. Bueno. Sí, hay preguntas. Nosotros só vamos hacer para la presentación de Junior para quedar en secuencia para la grabación y después abrimos para las preguntas. Si quiserem también pueden incluir en el chat que yo estoy haciendo la compilación. Gracias. Junior, muchas gracias. Puedes seguir. Gracias, José. Buenos días, buenas tardes. Mi espanhol não é muito bueno, por isso eu apresentarei em português. José, muito obrigado. Juliana, muito obrigado pela sua apresentação, foi ótima, deu todo um contexto. E eu vou apresentar em português, mas eu vou falar lentamente, eu já falo lentamente por padrão, então eu acho que qualquer coisa que tivermos algum problema de linguagem, podemos caminhar e conversar sobre.
Vou compartilhar minha tela, vamos ver se... minha tela... Vou colocar no modo apresentação, vamos ver se ele... Aí vocês me avisam se ele apareceu corretamente ou se ele está mostrando a visão do apresentador. Ok, Júnior. Tá, Obrigada. tá na visão certa, né? Não tá na visão do apresentador. Certo. Ok. Bom, vamos começar. Bom, a minha apresentação, um pouco da minha história, né, com a IA. Eu acho até curioso esse título, né, especialista, porque a IA muda diariamente, né, não só diariamente, a cada minuto ela muda, então eu acho que é bastante complicado a gente ficar especialista em uma ou outra tecnologia, mas eu acho que entender e saber utilizar essa tecnologia ao passo que ela vai evoluindo, né? Sabermos utilizar de forma consciente, né? E eu acho que é esse o meu papel e um pouco do que eu vou comentar hoje para vocês. Bom, eu sou formado em informática biomédica pela USP de Ribeirão Preto e eu tenho mestrado e doutorado em saúde pública também pela USP de Ribeirão Preto, né? USP é a Universidade de São Paulo. E eu trabalho já há mais ou menos desde o meu início da minha da graduação. Então, aí tem uns 15, mais ou menos 15 anos que eu trabalho com tecnologias de inteligência artificial. E a evolução, né, ela foi evoluindo, como comentei, muito rápido, mas nos últimos 2 anos com o ChatGPT, eu acho que as coisas ficaram ainda mais, né? Todo mundo acaba comentando e falando sobre e ficando interessado por conta do ChatGPT e do uso, né? Que quanto mais a gente usa o ChatGPT, a gente fica mais assustado ou maravilhado com o que ele pode nos fornecer e nos ajudar. Então eu vou passar um pouquinho pelos nossos produtos e como nós estamos utilizando as diferentes vertentes de inteligência artificial neles. Bom, aqui nós temos, né, alguns dos nossos produtos principais que nós estamos utilizando inteligência artificial, estamos caminhando. Né, os 2 primeiros aqui, né, a segunda opinião formativa e as ajudas decisionais, a Ju já nos explicou muito bem todo o caminhar dela, e agora eu vou caminhar com os próximos aqui. Então, o nosso projeto de indexação automática. Então, nós estamos numa fase intermediária de desenvolvimento. Nós estamos utilizando o software aberto ANIF para fazer uma como se fosse uma busca de termos para apresentação dos termos dentro do DexFinder, né? Então até aqui eu coloquei uma tela, né? Eu acho que vocês devem estar familiarizados, né, com o DexFinder. O que nós temos hoje, né? Essa é uma tela do que nós temos hoje. Aqui a gente coloca o texto, né? Aqui na esquerda a gente coloca o texto desejado e ele nos retorna aqui na direita os termos encontrados, né? Os termos encontrados no Dex. Qual é o nosso objetivo, né, com o projeto da indexação automática? Né? Os textos, muito se fala de indexação automática já há algum tempo, mas esse processo de indexação automática, ele precisa ser feito manualmente por trás para que o sistema possa entender a árvore dos descritores e possa caminhar para cada documento que é colocado, vamos pensar aqui nesse sistema, que é colocado na direita
na esquerda, que ele possa aparecer aqui na direita os termos, né? Então hoje nós temos esses, né, os termos aqui ele mostra com indicador de frequência, e o nosso objetivo é que nós ensinemos, então que façamos um treinamento com os termos para que o sistema comece a nos dar esses descritores de forma automática, né? Então, inclusive hoje, antes da nossa reunião aqui, nós estávamos reunidos para verificar como que tá, como estamos caminhando, né? Então existe um processo para a criação dessa base, ela precisa ser criada em um formato específico, né? Então nós temos a árvore do DEX, mas nós precisamos colocar em um formato específico para que o ANIF consiga aprender com essa árvore, consiga aprender com a árvore, consiga aprender com exemplos de documentos bem indexados, para que a gente possa caminhar e ver os resultados, né? É muito importante também nesse processo que nós tenhamos testes sistemáticos, né? Para que, por exemplo, utilizamos o mesmo texto para ver como ficam os resultados em diferentes treinamentos. Né? Porque uma coisa que acontece porque nós temos, né, alguns termos específicos. Então, o LLM é como funciona o ChatGPT, que são os Large Language Models. Esses modelos são bastante robustos e bastante caros computacionalmente. Eles utilizam muita computação, então esse é um problema também, né? Eles utilizam muita computação para funcionar. E a gente não pode, né, ter uma carga tão grande desses nossos servidores. Nós precisamos entender como isso funciona e como nós podemos otimizar isso para que não tenhamos cargas. Por um exemplo disso, né, para ficar mais palpável, uma busca no Google. Então aqui nós não estamos falando de ChatGPT, estamos falando do Google, que é mais leve do que o ChatGPT. Para uma busca do Google, nós gastamos em energia elétrica, não a nossa, mas os servidores do Google, nós gastamos uma energia elétrica suficiente para aquecer uma xícara de água. Então, né, então não é pouca energia elétrica, né? Então, assim, a cada busca que nós fazemos no Google, os servidores, para fazer essa busca, a gente gasta uma quantidade para encher uma xícara, para esquentar uma xícara de água. Né? Então, quando a gente caminha para o uso dos LLMs, que são modelos muito mais robustos e que acessam muito mais documentos, esse valor cresce exponencialmente, o gasto energético. Então, por isso que aqui na indexação automática, nós estamos utilizando, né, outras formas, como, por exemplo, estamos utilizando a própria árvore do DEX, fazendo com que o ANIF aprenda, então fazendo o treinamento da árvore do DEX, para que a gente consiga indexar os documentos. Então, estamos nesse processo de treinamento e teste, fazer treinamentos sistemáticos, para que caminhemos com a evolução disso, né? Então, a nossa perspectiva é que até o fim deste ano, nós tenhamos aqui a caixa com o DexFinder padrão, né? Essa caixa aqui do Terms Found, e que tenhamos mais uma caixa que seja pela utilização do ANIF treinado com o DEX. Então, até o final do ano nós teremos isso disponível para utilização de todos. E aí, para que vocês também possam indicar se isso foi bom ou não. Então, nós vamos ter aqui embaixo, vamos implementar um joinha. Então, vamos ter um joinha se a categorização que foi dada foi boa ou não. Né? Porque isso todo, o processo de treinamento e teste, ele é sempre um processo evolutivo, né, na inteligência artificial. Uma vantagem, né, porque eu falei sobre isso, vamos utilizar a árvore, ok, mas vem a pergunta, por que não utilizar já o LLM?
né, por conta do que a Ju comentou, e eu vou comentar depois no final da apresentação, podemos ter vários problemas aqui, né? Então, nós estamos utilizando aqui um modelo de inteligência artificial que ele não... ele é determinístico. Então, a partir do momento que ele faz uma classificação, ele mantém aquela classificação. Quando nós utilizamos LLMs, ele pode, no meio do caminho, alucinar e, por exemplo, trocar um termo. Mesmo que a gente indique para ele não trocar o termo, mesmo que o conjunto seja... Mesmo que o conjunto seja controlado, ele ainda assim pode trocar um termo, e isso pode ser perigoso, né? Quando consideramos aqui a área da saúde, isso pode trazer uma consequência negativa. Então, por isso que estamos caminhando no seguro, né? Aqui nessa parte do DexFinder, que já é um produto que vamos, daqui a alguns meses, né, disponibilizar para vocês. Então, todo esse processo é importante a gente entender o aprendizado, né? A evolução e o aprendizado. Aqui nós temos um outro produto, né, que são as sínteses narrativas. O que acontece? O que nós vemos, né? Quando estamos fazendo, por exemplo, uma busca, né, estamos no portal regional, estamos fazendo uma busca, encontramos vários artigos sobre determinado tema, mas temos os artigos e os resumos, né, os abstracts. Esses resumos muitas vezes são bastante técnicos, né, porque eles estão dizendo que tem no artigo com vários resultados e com termos técnicos. A nossa vontade, a nossa ideia é que com o produto de síntese narrativa nós podemos fazer uma compilação de artigos. Então, por exemplo, os 10 artigos mais relevantes em uma determinada busca. Desses artigos, 10 artigos mais relevantes, que seja criado um texto para que mostre, que dê uma síntese desses 10 artigos mais relevantes, né, para que isso possa facilitar o acesso de todos e que possa traduzir o conhecimento, né? Acho que esse é um ponto muito importante na inteligência artificial, e como a gente pode usar de forma positiva, né, a tradução do conhecimento. Então, aqui nós não estamos querendo que a IA crie nada novo, mas que ela leia e entenda textos, né, artigos que são relevantes, que são indexados, e que possa fazer uma síntese disso, né? Então, quando a gente quebra essa ideia em vários pedaços, a gente precisa caminhar com passos menores, né? Então, essa é a nossa ideia de um produto, a síntese narrativa, porém, a gente precisa caminhar com uma etapa intermediária, né? E essa etapa intermediária nós chamamos de super resumos. Então, os super resumos, eu particularmente gosto bastante desse nome. Os super resumos é o nosso primeiro passo para o síntese narrativa. O que ele faz? Ele pega os abstracts, ele faz um resumo individual de cada abstract. Na síntese narrativa, nós queremos que nós tenhamos vários artigos e que ele entenda e faça um compilado, um texto sobre esses 10 ou 20 artigos mais relevantes sobre determinado tema, a depender da busca. Ok. Porém, o primeiro passo dos super resumos é que para cada abstract nós tenhamos um resumo, não apenas um resumo, mas que isso caminhe também para a linguagem leiga, que facilite o entendimento, isso individualmente para cada um dos artigos em uma busca, né? Então, vamos pensar num exemplo de uso, né? A gente vai fazer uma busca, nessa busca temos o retorno de 20 artigos com o abstract, e logo abaixo do abstract que exista um super resumo de uma maneira mais fácil, mais clara daquele artigo. Então, isso estamos caminhando com
com esse projeto também. Aqui nós temos que utilizar LLM, então aqui nós precisamos de um recurso computacional bem maior do que no projeto de indexação automática. Então, nós estamos agora no processo de caminhar com esse recurso computacional para o processamento dos textos e para a disponibilização dos textos, né? Então, e nós também, para chegar nesse ponto, né, então nós temos aqui algumas fases. A parte técnica, nós precisamos desse hardware para que nós possamos colocar lá dentro os resumos e exemplos do que seriam para nós mini resumos, né, disso, e esses para que nós possamos ir caminhando com esses textos e mostrando, ensinando, né, vários passos de treinamento para que ele se torne um super resumo, né? O nosso próximo produto, esse aqui também, ele foi um dos nossos primeiros testes, né, e foi uma coisa que eu sempre falo, é que tudo isso que estamos caminhando aqui, o que é o mais importante? O importante para nós é o conhecimento que vai ficar, né, desse caminhar dos projetos. E esse, em específico, ele foi bastante importante para nos mostrar que o ChatGPT fala, opa, cuidado, ele, mesmo que nós indiquemos exatamente o que é para ele fazer, ele pode não fazer. Essa é a alucinação, né? Então, como foi esse projeto aqui da metodologia Linux, né? Nós temos um ChatGPT. Esse ChatGPT nós começamos a fazer um treinamento dele para criar esse ChatGPT especializado. Então nós colocamos documentos da Linux explicando como funciona a metodologia Linux. Então, de várias formas, explicando claramente. Então, nós tivemos aqui um outro ponto bem importante em LLMs. Nós tivemos, depois de vários testes, a gente está caminhando com um produto interessante, que nós também esperamos poder disponibilizá-lo ele, que ele ainda está em teste, pois tudo que envolve LLM ele precisa de muito teste e muito cuidado, pois ele pode falar uma informação que não é verdadeira, e ele fala tão bem, ele escreve tão bem, que ele cria, digamos que ele cria a fake news perfeita, né? Porque ele escreve bem, ele escreve de forma a nos fazer acreditar naquela informação. Então, isso é importante. Esse é um produto que eu acho super importante, um produto interno, né? Mas um produto que eu acho interessante para falar, olha, temos que ver como acontece, temos que criar melhores prompts para que ele ensiná-lo, para que ele entenda exatamente o que fazer, para que ele possa, de fato, nos ajudar. Né? E esse aí é realmente um produto totalmente interno, né, e para isso eu acho que é um uso muito tranquilo para o ChatGPT e para os outros LLMs. O ChatGPT é o mais comum, né, mas aqui a gente pode falar do Gemini, né, da Microsoft, a gente também tem o Llama da Meta, então nós temos alguns modelos que podem ser utilizados. O Google, né, também tem o BERT, o Google já tem mais alguns modelos, né, acho que alguns não estão disponíveis, a depender do país. Mas o que acontece? Esse uso aqui, para desenvolvimento de código, né, por quê? Isso eu acho muito tranquilo, porque, por exemplo, estamos aqui desenvolvendo, como, por exemplo, aquela tela que eu mostrei, né? Uma tela que eu mostrei, vamos voltar aqui, nessa tela. A gente quer melhorar essa tela para colocar mais uma caixa aqui para a nossa nova função nesse produto. A gente pode pedir uma ajuda para o ChatGPT. Vamos pedir uma ajuda para ele. Olha, dada essa linguagem, então utilizando a linguagem HTML, como eu posso criar uma nova caixa
né? Então, ou eu posso pegar esse código, aqui existe um código computacional para criar isso, essa tela. Como eu posso colocar esse código para o ChatGPT, eu posso apresentar esse código para ele e pedir para que ele crie uma nova caixa, né? E aí, qual é a segurança disso? Quando ele nos entrega um código e nós colocamos para testar, se o código não funcionar, a gente vai ver de cara, né? Fala, opa, não funcionou. Ele colocou algo que não tem nada a ver. Então, tá tudo bem, né? Nós não tivemos, isso não é um problema. E aí, com isso, com a experiência de programação que nós temos aqui no time, quem está responsável pode ajustar e falar, olha, isso aqui me ajudou uma parte no código, mas aqui eu preciso fazer um pequeno ajuste. E colocar isso em produção de forma muito mais rápida, né? Então, aqui nós estamos utilizando o ChatGPT, né? E tudo que nós estamos criando e caminhando agora, nós utilizamos. Então, a gente pede uma ideia de código, nós colocamos o código e pedimos para ele melhorar o código. E aí, se isso não funciona, ou se o ChatGPT alucinar, não é um problema, porque isso não vai para o ambiente de produção, né? Nós fazemos o teste, se funcionar, ótimo, e está tudo bem, porque foi uma criação de código computacional, e nós não demos uma sugestão para ninguém, né? Uma sugestão de saúde, por exemplo, ou uma sugestão de uma tomada de decisão médica, né? Então aqui nós estamos, esse para um produto interno, ele é muito importante para alavancar a capacidade, né? Alavancar nossa capacidade. E aqui eu acho que esse é um outro ponto bastante importante que eu vim caminhando, né, durante a apresentação toda, mas o uso indevido da inteligência artificial. Então, o que acontece, né? É muito bonito a gente ver muitas partes importantes e úteis, porém, esse é um livro muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, leiam, né? Eu gosto já do título, né? Eu acho que ele faz esse trocadilho super interessante com armas de destruição em massa e armas de destruição matemática, né? Então, o que acontece aqui? A autora, né, a Cathy O'Neil, ela mostra como algoritmos e métodos, né, modelos preditivos de inteligência artificial podem aumentar vieses que já existem, né? Então, vieses, pois, por exemplo, vamos imaginar, hipoteticamente, um conjunto de textos misóginos, né? Um conjunto de textos misóginos e com outras, né? Coloquem aqui tudo que nós não queremos que fique, né? Temos aqui um conjunto de textos misóginos ou atacando uma determinada população. Esse conjunto de textos. Vamos colocar um modelo de linguagem para aprender esses textos. E a partir disso, quando nós pedimos uma sugestão ou uma ajuda para esse modelo que foi treinado com esse conjunto de textos, nem sei como dizer um conjunto de textos assim, qual que é a resposta que nós podemos ter, né? Então, esse é um ponto importante. A tecnologia, ela é muito boa, ela é revolucionária, sem dúvida nenhuma. Porém, é importante sempre pensar e sempre refletir com o que ela foi treinada, né? Quais foram os exemplos que ela teve. Então, vamos considerar, isso foi um caso real, existem vários, e nesse livro mostra e explica, mas também temos histórias. Vamos considerar uma grande empresa, multinacional, com muitos funcionários, né, ao redor do mundo, e que, imagine vocês a quantidade de currículos que essa empresa recebe todo dia. A empresa pode pensar, olha, eu quero facilitar, eu quero criar uma agilidade no meu modelo, no meu processo de contratação.
Então eu vou criar uma inteligência artificial, eu vou treinar um modelo, né? Então vou treinar esse modelo para que o modelo faça uma pré-seleção ou até mesmo uma seleção de pessoas para serem contratadas pela empresa. Aí, ok, como eu vou ensinar esse modelo? Vamos considerar essa grande empresa multinacional que, como nós sabemos, né, várias, então nem precisa ter nomes, porque a gente pode, né, são várias empresas nessa situação que pessoas que estão contratadas, né, a grande maioria, podemos pensar em homens, brancos, europeus, estadunidenses, né? Então, se o modelo foi programado, né, o modelo foi treinado para falar, olha, esses são os funcionários, meus futuros funcionários, como que a gente vai, olha, vejam o viés disso, né? Então, e vamos pensar aqui na origem, então, não, eu não vou contratar ninguém da América Latina. Não vou contratar ninguém. Por quê? Eu fui treinado aqui, eu não tenho ninguém da América Latina. Eu tenho, por exemplo, só pessoas da Europa. Eu tenho aqui pessoas da Europa. Eu tenho pessoas da Alemanha, da Suíça, aqui da Itália, e é só isso. Então, se o meu modelo aprendeu isso, ele não vai entender que nós temos, sim, pessoas muito capazes na América Latina, né? Então, qual é o peso que isso foi dado para o modelo? A localização. O gênero, qual foi o peso que foi dado? O gênero, né? A idade. Então, nós podemos pensar principalmente em empresas de tecnologia, né? Nós temos pessoas muito jovens nas empresas de tecnologia. Se o modelo foi treinado com currículos de pessoas jovens, e nós temos uma pessoa que tem um currículo, que tem uma trajetória fantástica e é uma pessoa já mais velha e de um país latino, o modelo pode simplesmente excluir por falar que não é bom. Então isso é super importante nós termos em mente isso, que como que nós vamos treinar. Surgiu um novo modelo, porque aqui estamos falando hoje, dia 12 de setembro, estamos falando no ChatGPT. Todos falando de ChatGPT. Isso pode mudar. Então, por exemplo, surgiu um novo modelo. Ok. Quem treinou? Isso veio de qual empresa? Mesmo independente disso, mas quais são as respostas que essa empresa está... qual é o viés? Pois nós sabemos que nenhum conteúdo, nenhum texto, nenhum artigo não é neutro, né? Nós sempre temos, não há neutralidade, né? Então é importante ver como que isso foi treinado, né? Como que isso foi treinado e quais são as respostas e qual foi o tamanho, né? Até mesmo se formos pensar na língua, né? Na língua utilizada, então... eu tenho uma conhecida que tem um trabalho super interessante, que o ChatGPT não funciona para muitos dialetos, né? Então ela é da Turquia, então para muitos dialetos que são falados ali no entorno, o ChatGPT ele não entende. E ele não entende, ele não tem essa destreza, esse funcionamento que ele tem no português, no espanhol e no inglês. Porque ele não foi treinado com modelos suficientes. Então, é o mesmo ChatGPT que nós utilizamos, porém o resultado que eles possuem não são resultados tão bons, pois o modelo não tem treinamento com conteúdo suficiente para atender essa população, né? Então, esse é um ponto importante. E dito tudo isso, né, o que nós podemos pensar? Falar, meu Deus, e agora? Não vamos utilizar, né? É terrível. Então, não, de forma alguma, né? Inclusive aqui nós estamos utilizando cada vez mais e as perspectivas no uso são cada vez melhores. Mas é importante sempre ter uma revisão crítica no que ele dá,
porque ele vai escrever muito bem, então, né, nós não vamos encontrar erros, né? Então, tirando esse caso específico dessa minha conhecida da Turquia, que por conta do baixo treinamento com esses textos, né, dos dialetos, nós não temos respostas suficientes, mas considerando aqui a nossa realidade no espanhol, inglês e português, ele vai dar uma resposta escrita correta, né? Não teremos erros gramaticais, mas essa resposta é correta mesmo ou ela apenas está escrita de forma correta? Então, é importante ter a revisão humana, né? Então, desses nossos produtos todos, então aqui principalmente os que a Juliana comentou, né, da segunda opinião formativa e das ajudas decisionais, nós temos aqui um grande caminho, né, um longo caminho pela frente para que isso tenha sempre uma revisão e uma curadoria humana, as respostas, tudo que foi, que passou por um modelo de linguagem, que isso possa ser verificado, né? Então, verificado também por alguém que já tem um conhecimento, uma expertise anterior no assunto, para que possa criar uma validação para que seja feito o melhor treinamento do modelo, né? Então, vamos considerar, por exemplo, a utilização de um modelo como o Llama, da Meta, né? Então, é possível utilizar esse modelo treinado dentro de uma estrutura computacional nossa. Então, é possível ter uma estrutura fechada, computacional, e colocar esse modelo dentro da nossa estrutura e treiná-lo, né? E aqui até a gente tem um termo, né, específico quando nós vamos falar desse treinamento dos LLMs, que é o fine tuning, né? Então, esse é um termo específico, pois o que acontece? Como esses modelos, os grandes modelos de linguagem, eles utilizam uma quantidade gigantesca de parâmetros, né? Então, atualmente o maior modelo da Llama, ele tem 405 bilhões de parâmetros. Então, nós fazemos um fine tuning desse modelo para que ele seja direcionado especializado para o que nós precisamos. Então, nisso é importante fazer um treinamento, né, fazer esse fine tuning para que ele possa caminhar para que nós vamos utilizar, né? E com isso existem outras técnicas para que nós possamos utilizar junto com os modelos, que são a RAG é um deles, que é bastante famoso, e até mesmo uns exemplos simples. Por exemplo, nós estamos caminhando com isso nos super resumos. Nós temos um abstract, um resumo, queremos um texto menor que indique aquilo. Ok. Se um dos nossos pontos é um texto menor, após a geração do texto, nós precisamos contar essas palavras, e as palavras precisam, no nosso resultado, nós devemos ter menos palavras do que no texto inicial, né? Então, esse é um contador simples, e que também ele faz parte do processo do código para falar, ok, eu tinha um texto de 300 palavras, agora eu tenho um texto de 100 palavras, ok, certo. Nós temos um texto de 300 palavras. Se a resposta dele for um texto de 500 palavras, nós tivemos um ponto de atenção aqui, isso precisa ser revisto, pois tivemos uma possível alucinação do modelo, né? Então, esse é um teste de boas práticas. Oi? Desculpa te interromper, é só por conta do tempo, porque a gente tem algumas perguntinhas, eu não sei se você já está finalizando, inclusive já terminei. já terminei. Mas pode terminar seu raciocínio, desculpa. Não, imagina. Então, esse é o ponto. É sempre importante ter esse heads up, né, para que esse ponto de atenção nos treinamentos, né, e no uso da inteligência artificial. Então, como eu comentei, que eu já estava no meu último slide,
Eu tentei falar de forma bem pausada para que vocês possam entender melhor. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e podemos ir para as perguntas agora. Muito obrigada, Júnior, Juliana, muito interesse no tema, né? Muitas pessoas conectadas, elogios para as apresentações, tanto a da Juliana quanto a sua. Você falou bastante devagar, foi muito bom para que as pessoas pudessem acompanhar, principalmente quem... estou falando português. Principalmente pelas pessoas que hablam em idioma espanhol. Nosotros tuvimos dos manos arriba, pero yo voy primero replicar las preguntas del chat, que hay algunas aquí. Muchas personas preguntando acerca de capacitación. Nosotros no tenemos capacitación para inteligencia artificial. Nosotros vamos a desarrollar los productos, los servicios para la red con el uso de inteligencia artificial. Entonces, después las capacitaciones serán en los productos como nosotros siempre hicimos. La inteligencia artificial, cada lenguaje, cada uno tiene su propia capacitación. Eso es que yo pienso. No sé si estoy equivocada, pero creo que es así. Então, algumas pessoas, uma pergunta interessante é que, com o treinamento que vamos fazer com algumas linguagens de inteligência artificial que será utilizada em BIREM, se isto vai, por exemplo, o ChatGPT vai aprender isto em geral, ou se solamente em um ambiente que seja controlado como BIREM. Foi Jéssica que perguntou acerca disso. Se quando vocês ensinam o ChatGPT, qualquer pessoa que vai usar terá a resposta treinada. Então, acredito que, não sei se Juliana ou Júnior. Com certeza, o Júnior. Por favor, Júnior. Não, nós não temos, né? Tudo que nós estamos utilizando com o ChatGPT é uma distribuição interna, né? Então, é um modelo diferente do ChatGPT e que ainda nós utilizamos isso internamente para os testes internos, principalmente quando falamos sobre Lilacs aqui. Assim que nós sentirmos que faz sentido após os testes, né? Então temos aqui os testes caminhando, nós vamos disponibilizar isso, né? E isso pode ser disponibilizado no ChatGPT. Ele possui uma loja de modelos específicos, né? Mas por enquanto, tudo ele fica no ambiente interno ainda, justamente pelo ponto disso que eu comentei, que nós precisamos ir com calma, mas estamos caminhando. Obrigada, Júnior. Uma outra pergunta que talvez seja com você também, Júnior, é um pouquinho adelante a mais do que estamos falando, pero una persona falou acerca de trabalhar com dados de prontuários, por exemplo, em hospital. Isto não é nosso, todavia não é nosso rol de atividade, pero se queres falar um pouquinho acerca de isto também, que eu creio que você tem alguma experiência. Uma ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta disso, e aí nós temos esse medo, né? Ele sobe bastante, né? Então, assim, claro, não é aqui o nosso escopo, né? Mas eu trago das minhas experiências anteriores, que isso também nos ambientes de pesquisa e desenvolvimentos de grandes hospitais está caminhando isso para que os modelos de linguagem sejam alimentados com informações de prontuário para que ele possa ajudar numa decisão, né? Então, os prontuários, principalmente os hospitais com prontuário eletrônico, que isso tem um texto estruturado no prontuário eletrônico, que ele possa alimentar um modelo, que o modelo possa entender um pouco mais de
problemas e condutas, né? Condutas médicas, que o modelo possa aprender condutas médicas, mas que, claro, sempre a decisão final, né, seja do médico que está acompanhando aquele paciente. Gracias, Júnior. Magali está com a mão arriba. Eu liberei tu micrófono, Magali. Se queres falar? Magali? Não, sim, não há problema. Deixa ver, Laura. Laura Rueda também arribou a mão depois da habla de Juliana. Se queres falar, Laura, está com tu micrófono habilitado, solo abrir e se podes falar. Laura? Agradecerle toda la información que están dando. No tenía específicamente ninguna pregunta de aquí de la revista chilena de terapia ocupacional. Muchas felicitaciones y gracias por enviarnos siempre el mensaje. Gracias. De nada. Se alguém mais quer falar, pode arribar a mão que eu puedo habilitar o micrófono. Alguém mais? Deixa ver aqui se há mais perguntas. Yo creo que de Rosaline, que preguntó si podría tener una capacitación para creación de prompt y chat GPT. Capacitación no, como tú ya comentó, pero quizá Junior pueda hablar un poquito de la creación de prompt en el chat GPT, Junior, de una manera bien general, así. Betty puso acá un ejemplo que já estamos utilizando incluso para a criação de texto, elaboração de projetos, de informes, de relatórios e todo, porque isto facilita muito a vida, principalmente de nós bibliotecólogos que temos que fazer vários relatórios, informes, então creo que pode ser uma prática também para todos da rede, não? Certo. Como a Juliana comentou, é muito útil, né? E eu vou dar aqui algumas linhas gerais, bastante gerais, sobre a criação de prompts. O que é importante? Colocar comandos curtos e diretos para o ChatGPT e pode colocar encadeado. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Assuma a postura por exemplo, de um designer. Assuma a postura de um designer. Me mostre quais são as melhores cores para que eu possa utilizar na minha sala. E por que eu estou dando aqui esses exemplos, né, que aqui não estamos falando nada de saúde, né, então é uma coisa que vai muito mais do gosto pessoal, né, então acho que é importante isso, mas nós podemos generalizar esses exemplos para outras profissões e para outros caminhos que podemos criar no GPT. Então, criem comandos diretos e curtos e podem ir encadeando os comandos. Eu desejo uma solução para tal coisa. Ele dá a resposta, fala, acho melhor colocar, e aí fazer essa construção muitas vezes não é uma construção rápida. Então vou dar um exemplo rápido de um prompt aqui. Eu precisava captar uma informação de uma imagem. Eu coloquei uma imagem grande e falei para captar a informação, ele disse que não conseguiu, ou ele deu a informação errada. Eu cortei a imagem e eu falei, olha, a partir desta grande imagem, eu quero este pedaço. E ele foi aprendendo. Então, esse é um ponto, uma estrutura geral da engenharia de prompt. Comandos curtos, encadeados, e se ele não atender, você ensina e fala, não desejo assim, desejo de outra forma. Isso pode ajudar bastante a retirar
utilizar melhor o GPT. Obrigada, Júnior. Desculpa, Ju. A Beth colocou também mais umas dicas aqui, e eu acho bastante interessante, assim, só dizendo que nós estamos com muito cuidado, né, nessa inclusão da inteligência artificial nos produtos. Né, o Júnior falou várias vezes, a Juliana também falou, né, além do treinamento, a curadoria, a revisão, a validação, tudo que for produzido utilizando a inteligência artificial e vai ser melhorado com o tempo, vai passar por esse caminho, né? Então não é só simplesmente gerar e coloca lá e pronto, né? Então tem todo um cuidado. Tá? Ju, você ia falar alguma coisa, depois nós temos mais 2 mãos levantadas, e aí acho que a gente mesmo, pode encerrar. Pode passar. Pode passar, então, pessoal. Thelma primeiro está com o telefone. O microfone habilitado, Thelma, é só clicar para falar. Thelma, você levantou a mão? Pode clicar no seu microfone para falar, eu já disponibilizei. Enquanto a Thelma está verificando aqui, tem também o José Germán, está também com o microfone habilitado. Pode clicar para falar. José. Tem que clicar no microfone para abrir para vocês. Já está habilitado. Não sei se não estão conseguindo. Querem colocar alguma coisa no chat? Eu abri o microfone para a Thelma e para o José, não sei se é daqui do Brasil, ou você é Herman? Você é Herman. Você é Herman. Não? Posso, Você? Rose, colegas, Verônica que está falando. Oi, Vero. Sí, buenos días. Sí, va José, adelante. Sorry, disculpe, recién me conecto por problemas de trabajo, recién me conecto. No sé en qué estaban, perdón, mil disculpas. No hay problema. Verônica? Só para aproveitar a oportunidade, não queria deixar passar de agradecer muitíssimo tanto a Juliana como o Júnior pela apresentação, compartilhar para onde que estamos caminhando. Eu acho que esse é o futuro dos produtos e serviços que a gente está chamando de 4.0, mas enfim, o número não importa, é a inovação atendendo, visando o usuário, visando facilitar o acesso e o uso da informação, alinhados com o nosso propósito, com a nossa missão de trabalho, de toda a nossa rede, enfim, acompanhando as inovações e as oportunidades de tecnologias, e, enfim, e novos desenvolvimentos. Essa sempre foi o tom, vamos dizer assim, o costume do trabalho da BIREM de muitos anos já, de estar sempre buscando essa inovação, estar sempre conectados e à frente até mesmo de muitas, enfim, dos avanços tecnológicos e de inovação. Então, a gente realmente não podia deixar de estar trabalhando forte, de estar nos capacitando e trazendo a rede de colaboração junto com a gente, para que vocês acompanhem. Eu sei que muito a rede nossa está acostumado, né? A gente já desenvolve, depois já oferece capacitação, e aí vocês podem conseguir aplicar parte do nosso processo de trabalho, também oferecer capacitação. Mas aqui é um pouco diferente, então vocês já sentiram, né, a coisa. A gente vai ter que
nós estamos aprendendo juntos, né? Então essa capacitação também vai acontecer juntos, e não numa forma clássica, né? De uma capacitação ou de um curso. Claro que a gente pode compartilhar experiências do jeito como a gente encontrou uma solução para, como que a gente ensinou, né, o ChatGPT, como que a gente criou esse prompt, tudo isso é claro que a gente pode sim compartilhar, e é isso que a gente está fazendo um pouco nessa sessão de hoje, né, já iniciando esse compartilhamento. Então, é um pouco só queria deixar essa mensagem, além de agradecer muitíssimo a disponibilidade e a forma clara com que Juliana e o Júnior nos transferiu essa informação, compartilhou esse conhecimento, essa experiência. Estamos muito animados e loucos para ver essas implementações, esses serviços disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde. Um abraço para vocês, e até qualquer outro dia a gente trazendo as novidades aqui. Bem, o German já falou, a Thelma eu acho que está sem o microfone, ou não está vendo. Rose, eu acho que passo para você. Foto. Eu não tirei. Será que alguém... Eu não consigo tirar toda no meu note. É só pedir para vocês, quem puder habilitar a câmera, né? Deixa eu habilitar. Deixa eu habilitar a câmera das pessoas. Espera um pouquinho. Eu esqueci. Já estou de volta. Thelma. Sim, obrigada, boa tarde. Boa tarde, mas a minha questão acho que já foi respondido pelo Júnior. Foi uma grande aprendizagem. Nós tentávamos usar o ChatGPT de uma outra forma e criávamos algumas dificuldades, mas com a aula que tivemos hoje, a minha questão já foi minimizada, ultrapassada. Estava muito preocupado mesmo em como nós obtermos os artigos relacionados, né, com qualidades para um determinado resumo. Então, como que depois explicou o Júnior, acho que vai nos ajudar a melhorar aquilo que são as nossas atividades, usando o GTP e satisfazendo mais os nossos utentes. Mas ainda hoje mesmo tivemos uma solicitação de gênero que ainda não respondemos ao utente, vamos experimentar amanhã. E eu acredito que vai correr tudo bem. E agradecer e dizer que continuem a nos treinando, não se cansem. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós abrimos as câmeras. A Thelma de Moçambique, isso. Nós agradecemos. Abrimos as câmeras, quem quiser abrir, para que nós possamos fazer uma foto bem linda do grupo. Quem puder auxiliar aí com uma foto, que eu estou no Note, sai pequenininho aqui. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Júnior. Gracias, Júnior y Juliana, por la presentación tan clara y pertinente, porque tendremos mucho que aprender ainda y que desarrollar con la inteligencia artificial en BIREMI. Muchas gracias por la participación de todos. Tuvimos más de 180 conexiones aquí y solamente gostaria de agradecer. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço, tchau a todos. Bom trabalho desse lado. Gracias. Obrigada.